Fala pessoal, bom dia, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 18 em diante. Por gentileza, quem está no chat, coloca a referência para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós estamos falando. E se você está abrindo a Bíblia agora, como eu aqui manualmente, ou no seu celular, enquanto você abre a sua Bíblia aí, deixa um like também nesse vídeo. Seu like ajuda muito na nossa transmissão, ajuda para que outras pessoas também tenham acesso. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Estou aqui lendo a Bíblia e falando ao mesmo tempo. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá, já que estamos aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, mergulhando na palavra de Deus. Nos últimos dias, lendo um capítulo por dia aqui do Evangelho de Mateus. Então hoje, capítulo 21, eu quero ler a partir do versículo 18, gente. Olha o que diz. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Gente, a figueira na Bíblia, ela é uma planta bastante utilizada como símbolo de algumas coisas. Por exemplo, no Antigo Testamento, ela é uma planta citada mais de dezenas de vezes. E ela pode ser citada para representar a nação de Israel. Ela pode ser também um símbolo de prosperidade. Ou, olha que interessante, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, a Bíblia fala que eles se percebem nus e eles eles pegam folhas de figueira para poder cobrir a sua nudez. Isso já dá um aspecto interessante de como muitas vezes nós utilizamos folhas de figueiras, entre aspas, para esconder o nosso pecado, para esconder a nossa nudez, quando na verdade nós até precisamos estar nus diante de Deus. Não podemos esconder nada de diante de Deus e, na verdade, muitas vezes tentamos, com a nossa aparência externa, preencher algo que falta no nosso interior. E é basicamente isso que acontece aqui no episódio da figueira. Talvez se alguém que ame as plantas, e eu também as amo, olha esse texto por cima, passando o olho bem rápido assim, você pensa, nossa, Jesus foi muito severo. Ele procurou fruto, não achou e aí amaldiçoou a figueira secou. Mas na verdade, nós precisamos entender uma coisa. As plantas, elas têm raiz, na ordem, raiz, tronco, galhos, folhas, flores e frutos, certo? Já aprende desde cedo na escola que a maioria das plantas, na verdade, todas as plantas, a última coisa que elas dão é o fruto, primeiro a raiz, e nesse meio aí tem as folhas. Só que tem algumas plantas que não funcionam assim. É justamente o exemplo da figueira. Plantas normais, raiz, tronco, galhos, folhas, flores e frutos. A figueira é um pouco diferente. A figueira frutifica primeiro e depois que as suas folhagens crescem. E a folhagem da figueira, quando ela cresce, está robusta, ela é muito bonita. Mas ela só cresce a sua folhagem depois de dar o fruto. É por isso que Jesus, ele sente fome, está na beira da estrada, ele vê uma figueira com muitas folhas, inclusive o Evangelho de Marcos dá mais detalhes sobre essa situação. Marcos, se não me engano, Marcos capítulo 11. E aí Jesus vê a figueira com muitas folhas, por que ele se dirige a ela? Porque se tem folhas, é porque tem frutos, já que uma figueira, ela primeiro frutifica e só depois ela dá as suas folhas. E é interessante que Jesus vai naquela figueira, ele vê as folhas, mas não acha nenhum fruto. E por isso ele amaldiçoa essa figueira. O interessante é que se nós formos pensar, no juízo final, Jesus também vai nos examinar para ver se nós temos frutos. Na verdade, eu acredito que esse exame acontece diariamente. O Espírito Santo sonda o nosso coração e Deus sabe se nós estamos frutificando ou não.
Agora, perdão, uma figueira cheia de folhas, mas sem frutos, ela faz alusão a alguém que valoriza mais a aparência do que a essência. Eu lembro de um devocional que eu fiz aqui já tem um tempo. Não me recordo agora o título que eu coloquei nesse devocional, mas eu falei sobre Jesus começar o seu ministério público com 30 anos, e esse ministério público de Jesus dura 3 anos e meio. As histórias que nós temos de Jesus na Bíblia, exceto o nascimento dele, a fuga para o Egito, depois aquele episódio no templo, quando ele ainda é uma criança, exceto esses 3 episódios, a história pula para Jesus com 30 anos do batismo de João Batista, que é quando o ministério dele se torna público. E uma das lições desse devocional, lembro até hoje que carrego isso no meu coração, é que nós precisamos crescer muito mais por dentro e para dentro do que para fora. A nossa sociedade, ela nos estimula a nós crescermos para fora, nós aparecermos. Só que precisamos, antes de aparecermos, precisamos criar raízes sólidas. Assim como qualquer planta, ela primeiro cria raiz, ela cresce para baixo, para ter estrutura de crescer para cima. E Jesus, ele se prepara 30 anos para o ministério de 3. É 10 vezes mais tempo de preparo do que de execução, por assim dizer. Uma figueira que tem folhas, mas que não tem frutos, é o exato símbolo de alguém que valoriza mais a estética exterior do que a maturidade interior. Gente, isso sempre foi uma grande tentação para todos os seres humanos de todas as épocas. Tem até um conhecido autor da Idade Média, Maquiavel, que ele fala frases nesse sentido, de parecer e ser, de fins de vir com os meios. E eram filosofias que guiavam os imperadores da Idade Média. Então note que é algo muito antigo, mesmo antes da Idade Média, é uma questão humana. Mas hoje, para nós, é muito fácil visualizar isso aqui. Vamos lá. Se você tem rede social, você sabe, mesmo que não perceba o tempo todo, você sabe que no fundo, a rede social ela traz um recorte da realidade. Ela não traz a realidade completa. Ali é uma verdade editada. Você tira várias fotos. Quem nunca, hein, gente? Tira várias fotos para pegar ali a melhor, ou para até facilitar essa compreensão, para pegar a menos pior. Aí você coloca ali, passa um Photoshop, um filtro, uma correção. Aí você escolhe a música com muito detalhe, você escolhe a legenda, o texto, a frase, tudo preparado e você lança. Porque aquele é o recorte editado que você quer passar para as pessoas. Não tem nada de errado nisso. O problema é quando nós fazemos disso uma filosofia de vida. Saber expressar a parte certa do seu ser é sabedoria. Por exemplo, tem coisas, tem camadas do meu ser que eu só expresso para um grupo íntimo de pessoas em que eu confio profundamente. Não é para qualquer pessoa que eu vou abrir o íntimo do meu ser. Sabedoria. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é você buscar, através de uma aparência exterior, buscar compensar a ausência de verdadeiros frutos na sua vida. É alguém que tem um cristianismo meramente estético. O que é um cristianismo estético? Você vai na igreja, você levanta a mão, se emociona lá na hora da música, você posta lá selfie, marca, tá na igreja e tal, mas no teu interior você não está tendo uma experiência transformadora com Deus. Entende? Quem frutifica no seu interior é o Espírito Santo, e sem ele é impossível que o homem produza frutos. Portanto, quando Jesus amaldiçoa essa figueira e ela seca, esse é um sinal muito importante, uma palavra, um alerta do céu, de que nós não podemos, não devemos compensar a ausência de frutos com a aparência exterior. Sabe por quê? Porque no final das contas, isso vai terminar secando a nossa vida. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Uma vida de aparências, ela sempre, invariavelmente, vai se tornar insustentável. Uma vida de aparências, ela sempre vai se tornar insustentável. E aqui vem a sabedoria. Quando você está no seu trabalho, por exemplo, provavelmente você tem ali uma postura, uma atitude, uma linguagem adequada para o local profissional. Quando você está com seus amigos de infância,
Provavelmente a linguagem, a forma de se expressar vai ser um pouco mais diferente. Quando você está com a pessoa amada, a linguagem também vai variar, porque os níveis de relação variam. Você não está fingindo para um e para outro, é apenas adequação à necessidade do momento, a pessoa que está com você, correto? Isso é uma coisa. Uma outra coisa é você tentar mascarar algo que está mal resolvido dentro de você com uma aparência exterior, com uma expressão exterior. No fundo, você acha que está enganando as pessoas, mas no fundo, você está enganando a você mesmo. Porque o próprio Deus, que é a quem nós vamos prestar contas, ele conhece o nosso interior, entende? Então, esse é um grande alerta de Deus. Porque Jesus, ele virá até nós e nos examinará. E misericórdia, que o Senhor nos guarde, nós sermos achados sem frutos, apenas com folhagens. Infelizmente, o mundo ele nos estimula demais. Nós valorizarmos apenas o que é externo. Então, nosso foco está muito no que é externo. E às vezes, nessa correria de valorizar apenas o que é externo, nós deixamos de sondar o nosso coração e verificar a nossa real situação. Eu oro para que o Espírito Santo ministre esse alerta na sua vida e que você seja o contrário do que essa figueira foi. Que você não seja uma figueira com folhagens e sem frutos. Pelo contrário, assim como uma figueira saudável, primeiro nós devemos frutificar para só depois a nossa folhagem crescer. Na verdade, a nossa expressão de evidência ela deve ser uma consequência de uma vida real, de uma vida sincera com Deus, entende? Precisamos ser maiores por dentro do que por fora. A tragédia dessa época é que as pessoas valorizam mais o seu crescimento externo do que o seu crescimento interno. Então, por conta do crescimento externo, elas chegam a lugares onde o seu caráter não consegue sustentar. A sua fama te leva a lugares, o seu talento te leva a lugares que muitas vezes o seu caráter não está trabalhado e por isso ele não consegue sustentar a tua vida naquelas situações. Dito isso, nós precisamos nos preocupar com os frutos do Espírito, aqueles que nascem aqui dentro, aqueles que verdadeiramente são uma evidência da transformação e da ação de Deus em nossas vidas. Amém, gente? Que você receba essa palavra no seu coração, esse alerta de Deus. Essa é uma das passagens mais lindas de toda a Bíblia que muito nos ensina. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. Se você não puder fechar os olhos, ainda assim, una a sua fé com a minha. Eu quero orar junto contigo nesse momento. Santo Deus, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço porque o Senhor nos ama muito. O Senhor cuida de nós. O Senhor tem nos instruído, tem nos direcionado. Pai, eu oro, Senhor, a despeito de nós vivermos numa sociedade tão focada na aparência, nós te clamamos por essência, Deus. Vem tratando o nosso interior, vem tratando quem nós somos de verdade, Pai. Que nós possamos valorizar as métricas que o Senhor valoriza e não que esse mundo valoriza. Para que nós possamos, de fato, experimentar a transformação que vem do alto. Essa é minha oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, seu like ajuda demais. Se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo como Deus falou o seu coração através dessa palavra. Tamo juntos sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia com a palavra de Deus. Shalom no teu coração, até a próxima, tchau, tchau.